No dia 2 de outubro, você vai poder escolher o seu candidato ou candidata para as eleições gerais de 2022. Só para você ter uma ideia, são em torno de 450 mil urnas eletrônicas espalhadas por todo o país. Mas você já parou para pensar qual o tamanho das eleições deste ano? O chefe de cartório eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, vai nos explicar. Bom, as eleições de 2022 são as chamadas eleições gerais. São aquelas eleições que nós elegemos, então, o presidente ou presidenta da República. Nós vamos eleger agora, em 2022, 27 governadores ou governadoras, um senador ou senadora por cada estado, lembrando que para o Senado Federal são eleições alternadas, o mandato dos nossos senadores e senadoras são de 8 anos. Numa eleição nós renovamos 2/3 e na eleição de 2022, no caso, nós vamos renovar 1/3 do Senado Federal, que é composto sempre, cada estado tem direito a eleger 3 senadores, são 81 cadeiras no Senado Federal. Além dos senadores, governadores e presidente, nós teremos 513 deputados e deputadas eleitos e eleitas nas eleições de 2022, ou seja, é o nosso montante da Câmara Federal, que é composta por deputados de todas as unidades da federação, de todos os 27 estados, proporcionalmente à sua população. Além deste contingente, que nós chamamos então da eleição do ponto de vista federal, nas eleições de 2022 nós elegeremos 1.059 deputados ou deputadas estaduais, sendo que o maior contingente é no estado de São Paulo, que elege 94 parlamentares. Aqui no Rio Grande do Sul são 55 deputados ou deputadas estaduais que compõem a nossa Assembleia Legislativa. Importante que para a Câmara dos Deputados o maior estado é São Paulo, obviamente proporcional à população, que elege 70 deputados ou deputadas federais. Há um conjunto de 11 estados que elege sempre o mínimo. O menor número de deputados ou deputadas federais eleitos nas eleições gerais são 8 por estado. E, a partir de um número de população, esse número vai crescendo. No caso de São Paulo, atinge a maior nominata com 70 deputados e deputadas federais. E também nesta eleição geral, Brasília, nossa capital, nosso Distrito Federal, também elege os seus deputados distritais, que são equivalentes aos nossos deputados estaduais nos demais estados da federação. Em relação ao eleitorado, é uma eleição muito grande. Nós compreendemos a eleição brasileira como a maior eleição do mundo com o sistema eletrônico de votação. Só para termos uma ideia, em 2018 nós tínhamos pouco mais de 157 milhões de eleitores e eleitoras aptas ao voto, e para as eleições de 2022 nós teremos mais de 156 milhões de eleitores e eleitoras habilitados. A região brasileira com o maior número de eleitores é o Sudeste, claro, né, com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com o maior eleitorado, mas esses 4 estados, além de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, também o Espírito Santo, compõem a região com 66 milhões de eleitores, ou que representa 42% do nosso eleitorado, está concentrado na região Sudeste. Depois, no Nordeste, nós temos também 42 milhões de eleitores e eleitoras aptas, representando 27% do total de eleitores. Então, se somarmos Sudeste e Nordeste, nós temos 2/3 do eleitorado se concentram nessas regiões. Uma grande diferença das eleições gerais para as eleições municipais, na qual nós elegemos prefeitos e vereadores, é a possibilidade do voto do brasileiro e brasileira que está residindo no exterior e que se cadastrou em algum consulado ou embaixada do Brasil fora do país. Em 2018, nós tínhamos 500 mil brasileiros aptos a votar fora do Brasil. Este número para as eleições de 2022 aumentou significativamente. Nós temos 697 mil brasileiros
em condições de votar para o cargo de presidente da República cadastrados em sessões eleitorais que funcionarão fora do país. Em relação aos mesários, o número é grandioso. Nas eleições de 2018, nós tivemos mais de 1.892.000 mesários que se colocaram à disposição da Justiça Eleitoral e que foram convocados pela Justiça Eleitoral para prestar o serviço no dia da eleição, além dos 4.072 mesários que atuaram fora do Brasil. Nas eleições de 2020, em função, inclusive, da pandemia, da redução de urnas, nós tivemos 1.588.000 mesários e mesárias atuando no dia da eleição. E um dado muito interessante, que 57% dos mesários que trabalharam nas eleições de 2020 eram voluntários. Portanto, exerceram voluntariamente essa função, que é fundamental. Sem mesário, não há eleição no Brasil. E, para fechar, a urna eletrônica no Brasil estará atuando em todas as sessões eleitorais em 2022. Nós estimamos em torno de 450.000 urnas funcionando em todo o Brasil. Só no Rio Grande do Sul serão 27.435 sessões eleitorais. Então, o desafio de organizar uma eleição com essa grande quantidade de eleitores, grande quantidade de mesários que precisam ser convocados pela Justiça Eleitoral é grandioso e precisamos sempre incentivar o voto, porque votar é um ato de cidadania. 55 deputados estaduais eleitos pelos gaúchos para atuar na Assembleia Legislativa. Já na Câmara Nacional, 31 que vão representar o Estado. São muitos representantes da população que são decididos pelo simples ato de votar. Importante pensar sobre isso, não é mesmo? No último vídeo deste módulo, vamos falar como as eleições tratam o tema da acessibilidade. A gente te espera. Nosso voto, nossa voz.